Olá, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da TV Câmara Campinas, que traz aqui um bate-papo com os parlamentares do Legislativo Campineiro. Na primeira temporada, nós falamos sobre a história de vida de cada um deles e agora a gente volta nessa conversa, mas para falar um pouquinho sobre a trajetória política de cada um. E hoje, o nosso convidado é o vereador Gustavo Peta, seja bem-vindo. E como é de praxe, então, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e na sequência o vereador também. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, meus cabelos são cacheados um pouco acima dos ombros e estão com mechas loiras, tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou vestida como também um friozinho no dia da gravação desse podcast, eu estou aqui com uma blusa de manga comprida, com um pouco de... Ela é bem, digamos que assim, ilustrada com meio que onça, meio que cor azul marinho. E ao fundo nós temos aqui o estúdio Na Casa do Povo, todo em preto à minha esquerda, uma TV escrito Na Casa do Povo, que é o logotipo em azul e branco. Vereador Gustavo Peta, seja bem-vindo. Eu já te convido também para fazer a sua auto e audiodescrição. Legal. Primeiro, é muito legal, menina, quero agradecer o convite, participar mais uma vez dessa iniciativa da Câmara, do podcast Na Casa do Povo, e vai ser uma oportunidade aqui conversar um pouco sobre a nossa trajetória política. Fazendo a minha autodescrição, eu sou um homem branco, tenho olhos castanhos, cabelo preto, uma barba preta já um pouco grisalha, estou com uma camisa azul clara, estou aqui no ambiente dos estúdios da Casa do Povo, que já foi bem descrito aqui pela minha. Peta, a gente conversou o ano passado na primeira temporada do nosso podcast, falamos um pouquinho da sua história pessoal, que tem bastante história política no meio, né? Eu lembro disso. Mas agora a gente vai falar exclusivamente da sua trajetória política. E é importante lembrar que, para quem não conhece, o vereador Gustavo Peta, ele veio lá do movimento estudantil. Então, eu queria, bem antes de você falar dessa sua questão partidária, desde que eu te conheço, você é do PCdoB, não sei se você já foi de outro partido, mas você vai contar aqui pra gente, sim, mas falar um pouquinho dessa questão da sua trajetória, do seu engajamento político, como que surgiu isso na sua vida? Olha, Mina, eu acho que estou aqui com meus 43 anos e hoje olhando um pouco para trás, eu percebo assim, primeiro eu tive alguma influência no ambiente da minha própria casa, da minha família, porque eu não tenho, meu pai nunca foi candidato a vereador, nunca participou da política assim, eleitoral. Mas tanto meu pai como a minha mãe são professores e eles sempre viveram um ambiente de sindicato. Da rede estadual? Foram já da rede pública, mas depois foram para a rede privada. Tá. E na rede privada eles participaram muito tempo do Simpro, que é o Sindicato dos Professores da Rede Privada. Então esse ambiente de greves, de assembleia, sempre foi um ambiente da minha infância. Participei disso acompanhando os meus pais. Nos anos 90, eu ainda era muito novo, tinha assim uns 12 anos, teve aquele movimento do Fora Collor, o movimento estudantil. E as minhas irmãs mais velhas participaram ativamente aqui em Campinas do movimento Fora Collor. Que teve depois aquela manifestação no Largo do Rosário. Isso, né? Que era o movimento Caras Pintadas. Sim, sim. Um movimento que, sim, tomou as ruas do Brasil e que levou ao impeachment do Collor. Então eu também vi aquilo ainda criança, início de adolescente e tal, mas também vivi esse ambiente. Então acho que isso foi um pouco me influenciando, eu fui compreendendo mais a importância da vida política, da atuação política. E aí, quando eu estava no colégio, primeiro no Pio 12, aqui de Campinas, e depois no Aníbal de Freitas, foram as escolas que eu fiz o ensino médio, eu me envolvi com o Grêmio Estudantil e dali comecei a participar a época o movimento estudantil secundarista era muito forte em Campinas. Mesmo nas escolas privadas? Não Era tinha um essa pouco, diferença? Tinha. Eu acho que, lógico, nas escolas públicas mais forte. Tá. Mas o Pio 12 sempre teve muito envolvimento também, Grêmio sempre organizado, tudo. Mas mais quando eu estive no Aníbal de Freitas, aí que eu tive um engajamento maior. Sim. E aí eu acabei me envolvendo com a União Campineira dos Estudantes. Então foi nesse período, eu ia muito à Câmara Municipal, porque na época
a gente tinha diversas pautas relacionadas a transporte público, passe livre e outras. Violência nas escolas, foi um período de aumento também de violência. Então, foi esse ambiente que me fez, de alguma forma, compreender a importância da política e começar a atuar politicamente. Tá, e nesse período, quando que ou você se interessou ou veio algum convite para você, então, entrar na questão da política partidária? E como foi isso? Primeiro, eu me envolvi numa organização que chama, inclusive, UJS, União da Juventude Socialista, que era muito atuante no movimento estudantil. E foi a partir da UJS que eu acabei também conhecendo o PCdoB, e então me filiei ao PCdoB com 16, 17 anos e sou filiado desde então. Tá. Então foi nesse período que eu conheci o PCdoB e acabei por entender que o PCdoB tinha uma avaliação correta sobre o que estava acontecendo na conjuntura política do país, né, a perspectiva também da luta pelo socialismo, tudo. Eu acabei me filiando ao PCdoB e sou filiado desde então. Tá. Quando foi a primeira vez que você, dentro dessa organização, ou você se lançou, ou alguém falou, nós queremos que o Gustavo Peta lance o nome para candidato a vereador? Olha, na verdade foi assim. Depois disso, eu acabei entrando na PUC, fui cursar jornalismo na PUC, fui do Diretório Central de Estudantes na PUC, fui eleito em 1999, 2000. Aí eu acabei sendo eleito para a diretoria e depois para a presidência da União Nacional de Estudantes. Sim. E então, nesse período, eu acabei ficando muito em São Paulo. Eu ficava em Campinas, mas mais até em São Paulo. E depois que eu saí da Uni, eu passei a morar em São Paulo. Eu sou de Campinas, nascido em Campinas, tudo, mas nesse período eu passei a morar em São Paulo. E eu fui, candidato a vereador pela primeira vez na cidade de São Paulo. Olha! Em 2008. É. E aí em 2008 eu tive uma votação boa, tive 13.500 votos, que é uma votação expressiva, mas não fui eleito. Fiquei na suplência e tal. Mas depois dessa experiência em São Paulo, eu volto a morar em Campinas. Tá. Fui candidato a deputado federal em 2010. Por Campinas. Quer dizer, pelo Estado, mas Estado, já com base em mas Campinas. já morando em Campinas. Tá. Aí tive uma votação muito boa também, mas não fui eleito. E aí, em 2012, eu saio candidato a vereador em Campinas e aí fui eleito pela primeira vez. Tá, e você, naquela ocasião, foi o único vereador do PCdoB ou tinha algum outro? Tinham vários outros candidatos, mas eleitos só eu fui você. Eleito. Tá. Então, e como foi para você naquele período? Qual foi a Câmara que você encontrou? Até porque já era aqui muito diferente daquela Câmara que você visitava como representante dos estudantes. Como que foi isso para você? Aí foi uma experiência assim, muito nova, né? Cheguei aqui em 2012, nós já tínhamos tido a cassação do prefeito. Já. Foi a legislatura posterior, né? Sim. Então foi um ambiente muito novo e eu tive a oportunidade de ser eleito logo no primeiro ano presidente já da Comissão de Educação, que é um tema que eu priorizo muito no meu mandato. Sim. Então nós tivemos uma comissão bem importante da casa. Então foi uma experiência nova, claro, em diálogo com os vereadores mais experientes, em diálogo também com as pessoas que participavam do meu mandato, que se envolviam no coletivo que a gente tem em torno do mandato. Sim. Isso foi me dando, vamos dizer assim, uma segurança para poder atuar mesmo calouro, vamos dizer assim, né? Entendi. E nessa época você, inclusive, tem uma passagem aqui por Campinas como secretário de esportes, é isso? Isso foi antes. Foi antes. Conta para mim como que surgiu essa coisa. Estou no partido e fui convidado a ser secretário. Eu fui secretário de esporte em 2009 e 2010. Tá. Foi um convite do então prefeito, doutor Hélio. Ele me fez o convite. Foi até nesse período que eu acabei voltando a Campinas, né? Porque eu estava morando em São Paulo, como eu disse.
E foi uma experiência para mim também muito, muito rica, importante. É muito diferente ser do executivo e ser do legislativo? É muito diferente. Porque no poder executivo você tem uma responsabilidade de executar a política pública, resolver os problemas diretos da população. Então é uma intensidade grande também de agenda, de energia, de concentração que você tem que ter para fazer um bom trabalho. É muito cobrado, é isso? Há uma cobrança também permanente, diária, né? O poder legislativo você cobra, você fiscaliza, você é também pressionado pela população, mas você não tem a obrigação legal de entregar e resolver os problemas diretamente, né? Você tem a obrigação, na minha visão, né, de fiscalizar, de cobrar, de ver se o secretário está realmente realizando um bom trabalho, se não há desvio, se não há problema, se o prefeito também está realizando. E quem está na prefeitura, na secretaria, tem que fazer acontecer, tem que resolver os problemas, não pode ter uma postura de ficar criticando ou só apelando para as dificuldades. Certo. Se ele está ali, é porque ele foi escolhido para realizar e para fazer valer os direitos da população. São atividades políticas, as duas, mas distintas, né? São bem diferentes, mas foram experiências importantes, inclusive uma experiência importante para eu chegar no legislativo também com uma visão mais experiente ou com uma perspectiva melhor do que é também ser poder executivo. Saber como funciona do outro lado. Para você poder cobrar e fazer crítica, levando em conta também as limitações que o Poder Executivo tem, mas sem deixar de cumprir a sua missão de fiscalizar e cobrar. Certo. Aí você vem para a Câmara e só que nesse meio tempo também, como você tinha, antes de ser candidato a vereador, você tinha sido candidato a deputado. Deputado federal, isso. Isso. E aí você estava aqui vereador e aconteceu alguma coisa. Conta pra gente ou relembra para quem conhece essa história. Na verdade foi isso mesmo. Eu estava aqui no começo do segundo ano, porque eu fui eleito em 2012, cumpri o mandato em 2013. Aí no começo de 2014, eu fui convocado pela Câmara Federal a assumir a vaga de deputado federal. E então eu me licencio do cargo de vereador e assumo o mandato de deputado federal. Não foi uma renúncia, foi uma licença. Foi uma licença. O meu suplente aqui assumiu, na época, o professor Ronaldo, e aí eu assumo o mandato de deputado federal e fico por um ano morando em Campinas, mas indo a Brasília, né, todas as semanas, representando o estado de São Paulo, em especial a cidade de Campinas, em Brasília, na Câmara Federal. E como foi essa experiência na sua trajetória? Foi uma grande experiência, né? Porque ali são mais de 500 deputados, né? Então, e claro, são os políticos mais experientes do país, né? Existe, evidentemente, eu tenho uma visão muito crítica da Câmara Federal, do Congresso Nacional, pelo papel que hoje eles cumprem, tudo, mas ali estão os representantes eleitos, né, de forma legítima no Estado Democrático de Direito. Querendo ou não, você tinha uma pequena experiência como vereador em Campinas. A gente acha que Campinas é grande, né, porque está dentro aqui da nossa bolha, mas ela se torna uma semente lá de arroz perto da grandiosidade da Câmara dos Deputados, quando você pensa em viver com outros 500 parlamentares, cada um com uma ideologia e tudo mais. Exatamente. Mas foi uma super experiência. Eu acho que o fato de eu ter sido secretário, vereador, também presidente da UNE, porque quando eu presidi a UNE, eu vivi muito Brasília, por conta das pautas nacionais. Então, por exemplo, na época que eu presidi a UNE, nós aprovamos no Congresso Nacional o ProUni. E a gente esteve em Brasília o tempo inteiro, tanto na Câmara Federal como no Senado, numa mobilização permanente para aprovar o ProUni. Essa mobilização que a gente fala é o que nos Estados Unidos o pessoal fala o lobby, é isso? É mais ou menos assim ou não? Se você olhar o lobby na perspectiva só do debate de influenciar, de convencer. Se você não olhar o lobby na perspectiva do interesse financeiro, né?
se olhar na perspectiva, porque tem perspectivas diferentes de como ver o lobby. No Brasil, quando você fala lobby, já é mal visto. Já é visto como uma perspectiva assim. Nós estamos lá em Brasília comprar os deputados para votarem um projeto. Na nossa perspectiva, nós fomos a Brasília para convencer os deputados, porque não era um debate tão simples, porque uma parte dos donos das universidades não queriam o ProUni, porque eles já tinham isenção de imposto e eles não queriam que a isenção fosse para bolsas, eles queriam que a isenção fosse para outras coisas não tão objetivas assim, de retorno. Tá. Mas aí foi uma briga grande e a gente acabou aprovando. Então eu tinha vivido essa experiência e isso me ajudou muito ao chegar em Brasília, se deparar com esse ambiente bem complexo, difícil, poder... Você não era um desconhecido, né, Peta? Eu já conhecia muitos deputados, né? Era a época, a presidente era Dilma, já conhecia alguns ministros. Então a gente conseguiu ali realizar um trabalho curto, mas de representar Campinas. Você estava, então, lá em Brasília naquele momento do impeachment da Dilma? Não, porque esse era o último ano da primeira gestão da Dilma. Ah, tá. Então já estava o Temer. 2014. Não. Estava a Dilma. Tava a Dilma. É que a Dilma depois é reeleita. Ah, é verdade. E aí, no segundo mandato, que ela enfrenta o processo de cassação que levou à queda dela. Sim. Então eu ainda estava no último ano do primeiro mandato. Então ela era presidente. Já havia uma crise política intensa. Sim. Mas não... Que a gente estava naquela crise econômica. Já estava começando uma crise e tal, mas ela consegue ser reeleita contra o Aécio Neves, né? Sim. E aí, naquele período em que você estava deputado, quando que você retorna para Campinas? Naquele período, o professor Ronaldo, ele termina aquela legislatura para depois ter um novo pleito? O que aconteceu? Não, na verdade, como eu voltei, a legislatura minha, eu entro mais ou menos em fevereiro de 2014 e vou até a final de janeiro de 2015. Correto. Porque no 1º de fevereiro de 2015 assume a nova legislatura na Câmara. Então, aí nesse período que eu volto. Sim. Aí eu volto e reassumo o mandato de vereador em 2015. Sim. E aí fico 2015, 2016 e aí tem uma nova eleição em 2016. Tá, então essa é a sua terceira legislatura como vereador, é isso? Terceira legislatura. Tá, e o que tem acontecido? Você falou da Comissão de Educação, você presidiu ela quantas vezes já? Eu já presidi algumas vezes, viu? Eu acho que 4 vezes. 4 vezes a comissão. Hoje você é presidente de qual comissão? Eu estou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Tá. E integro também a Comissão de Educação, a Comissão de Direitos Humanos. Sim. Eu participo como membro. Certo. E como tem sido para você? A gente percebe que, inclusive, Campinas, ela vende essa imagem, né, de uma cidade que cada vez mais avança na tecnologia. E com base nisso, a gente tem também todo aquele ambiente, por exemplo, das empresas filhas da Unicamp, por exemplo. A gente tem as empresas, o ambiente das startups. Nós tivemos, Campinas é precursora em leis que de certa forma, dá esse up nas startups. Como que você vê isso? E como a Câmara, no caso da Comissão de Ciência e Tecnologia, pode também fazer parte e pensar em todo esse crescimento da cidade com as contribuições legislativas? Olha, Mina, eu sou daqueles que vejam realmente Campinas como uma cidade muito vocacionada para a área de ciência e tecnologia. E isso é muito bom para a cidade. Desde lá do Dom Pedro I, que trouxe o Instituto Agronômico para Campinas, a primeira cidade não capital a receber um instituto federal, passando pela criação da Unicamp, pelos outros institutos estaduais que nós temos aqui, como o próprio CAT e outros institutos importantes, passando agora pelo maior investimento de ciência e tecnologia do Brasil hoje, que é o Sirius, que virá acompanhado agora de um outro laboratório de segurança máxima, tanto para vírus, para as questões ligadas à saúde. Então Campinas é uma cidade vocacionada e isso é muito bom para Campinas, tanto para que a cidade ajude o Brasil a se aproximar cada vez mais da fronteira do conhecimento, porque o conhecimento permite a gente ter acesso a soluções para as questões relacionadas à saúde,
relacionadas ao desenvolvimento das empresas e à geração de empregos, relacionadas a... porque as pessoas às vezes até acham que isso é só para os cientistas, mas não. O investimento na ciência, ele impacta diretamente na economia e ele impacta diretamente na nossa vida. Sim. Né? Talvez a demonstração principal seja na própria saúde, porque quanto mais se avança a ciência, mais a gente tem condição de viver mais tempo e com mais qualidade. Então, esses investimentos são importantes para o Brasil, mas também são importantes para Campinas. E como você falou, aqui a gente tem vamos dizer assim, leis importantes que sustentam isso, que dão algum tipo de incentivo fiscal para a instalação de empresas que têm vocação tecnológica, como, por exemplo, ali no Ciatec, que permitem que as startups se desenvolvam com mais velocidade na cidade. Então, a gente tem acompanhado isso, além de ter participado diretamente dos debates. Né? A comissão, por exemplo, trouxe à cidade recentemente a ministra de Ciência e Tecnologia, que reforçou os anúncios de investimento na cidade, em especial no projeto Sirius. Essa articulação é muito importante. Eu estou tentando trazer para a cidade, ser o interlocutor de um projeto de formação para programadores, porque o que acontece? A gente tem que pensar a ciência e a tecnologia na perspectiva de ponta, mas a gente tem que pensar também como isso pode ser mais compartilhado com a população como um todo, de forma direta. Mas é meio que exemplo daquele projeto, acho que é Luminous, né, do CNPEM, que faz a formação dos cientistas ou não? Isso, esse é muito interessante também, mas é um de ponta, assim. O processo seletivo é muito difícil. Sim. E quem consegue entrar está resolvido. É verdade. Porque tem bolsa, tem todas as condições de virar os principais cientistas. Certo. Esse outro que a gente está trazendo para cá é para capacitar jovens que estão no 3º ano do ensino médio ou já formados do ensino médio. Eles passam por 6 meses de capacitação para serem programadores, é um curso mais técnico, vamos dizer assim. E depois eles passam mais 6 meses em uma empresa. Todo esse período recebendo bolsa. Do governo federal. Do governo federal. Então eles vão ter uma bolsa para estudar, depois vão ter uma bolsa para trabalhar esses 6 meses na empresa. Nas cidades que... Por quê? Porque tem uma demanda de programadores que o mercado não consegue achar gente capacitada, jovem capacitado e tal. Sim. Então, as empresas precisam. Então, o que o governo está fazendo? Formando esses jovens, e o nível de empregabilidade depois é muito alto. Todas as cidades que a gente acompanhou, muita empregabilidade. Então, eu estou dizendo isso como exemplo, que na presidência da comissão a gente também está fazendo a interlocução com o Ministério para trazer mais projetos e investimentos para a cidade. A gente sabe que o vereador, Peta, isso eu tenho conversado bastante com seus colegas, ele faz muito desse papel, né, como você disse, fiscalizar o executivo, propor leis, etc. Mas também tem algo que a gente até não comentou e você falou dessa interlocução que muitos vereadores, através da comissão ou através dos relacionamentos políticos com deputados e senadores dos seus partidos ou de partidos ali que fazem ali a sua rede de contato, tudo. Como que um vereador também pode atuar, por exemplo, quando pensa em trazer um projeto estadual ou trazer um projeto federal para a cidade? Existe essa possibilidade? Existe. Além, eu te dei esse exemplo, que é um contato direto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, tentando trazer um projeto para a cidade de Campinas. Mas a gente tem também a possibilidade de, através das relações com os deputados, que nós temos contato, para trazer investimentos para a cidade. Eu mesmo acompanhei durante esse período, por exemplo, várias emendas parlamentares que o deputado Orlando Silva trouxe para a cidade. Correto. Então, poderia falar de construção de praças esportivas, tanto como no Vista Alegre, no Costa e Silva, no próprio Parque Taquaral, um investimento que foi feito, mas também no Hospital Marugate, no Hospital Ouro Verde, no Hospital da PUC, investimentos que a gente trouxe através de emendas parlamentares. Estou dando aqui alguns exemplos. Sim. Porque também essa é uma oportunidade, né? Como a gente tem relações políticas, você utiliza elas para trazer mais recursos para Campinas, né? Mais investimentos para Campinas.
Sim, você comentou, inclusive, que essa experiência na Secretaria Municipal de Esporte te deu um know-how para pensar em muitas coisas. E eu tenho aqui uma pequena pesquisa feita pela nossa produção, que você trouxe alguns projetos, inclusive alguns que falam, parece simples, mas que para as famílias pode ser muito importante. Por exemplo, a lei que garante o acesso gratuito a menores de 12 anos em eventos esportivos. Como que surgiu essa ideia? Foi logo no meu primeiro mandato, porque o que acontece? Você... tem essa lei, ela ajuda a incentivar a presença de crianças no ambiente esportivo, de inclusão, porque muitas vezes o pai não consegue, ou a mãe ir a um jogo de futebol ou algum evento esportivo pagando 2 ingressos. Então você promove a inclusão. Mas, além disso, na época eu conversei com os clubes de futebol, porque isso impactou muito os estádios, principalmente, Sim. na perspectiva da formação de torcedores e na formação de público. Porque hoje também é uma disputa. O jovem vai para o estádio de futebol, ou ele prefere ficar na casa dele assistindo na TV, ou ele nem mais gosta de futebol, ou ele vai torcer para um time de São Paulo, ou ele vai torcer para o Barcelona. Sim. Então, na época... Que a gente encontra bastante isso, né? Eu convenci o presidente, porque quem poderia se opor a isso, esse projeto? Eu pensei antes de apresentar, né? Tá. A Ponte Preta e o Guarani. Okay. Porque eles vão dizer, ó, eu vou diminuir aqui a minha renda, você quer interferir aqui na minha atividade, qual é a contrapartida? Então eu convenci o presidente da Ponte e o presidente do Guarani na época desse projeto, e aí a gente conseguiu aprovar. Eles fizeram até, se não me engano, acho que na época a gente teve um dia que as famílias, para incentivar as famílias a irem nos estádios, não teve isso daí? Teve isso, porque foi nesse sentido. Eu falei, olha, vocês podem trazer mais torcedores, pais e mães, incentivando com a gratuidade do filho, e vocês estão formando torcedores para os seus times. E aí eles toparam, e aí a gente conseguiu aprovar. Então é um projeto que vale, uma lei que vale até hoje, e que é bem importante para a cidade. Tá, uma outra lei também, e isso tem sido discutido em muitas cidades brasileiras, é a questão de logradouros, monumentos e outras homenagens a pessoas que né, foram considerados aí na época grandes, né, nomes do nosso país, mas que a gente teve aí tem toda uma história que não ruim por trás, e você tem essa lei da proibição de nomes, homenagens a torturadores. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa iniciativa. Eu fiz essa iniciativa para pelo menos que a gente pudesse parar de fazer esse tipo de homenagem na cidade. Mas a minha perspectiva na época, inclusive, era até avançar um pouco mais. Era iniciar uma discussão para rever algumas homenagens. Em algumas cidades já tem essa discussão. Já tem essa discussão. Mas nós não conseguimos avançar em direção a isso por conta de resistência dos setores mais conservadores. Correto. Porque, por exemplo, nós temos em Campinas, nós tivemos um período no Brasil da ditadura militar, que depois se revelou para o mundo inteiro e para o Brasil todo que esse período teve tortura, que esse período teve pessoas que foram assassinadas e desaparecidas, que até hoje não se encontra nem o corpo, as famílias não puderam nem enterrar os seus próprios filhos. Então foi um período de exceção de muita violência por parte do Estado. Então um dos presidentes na época, por exemplo, foi o Costa e Silva, que leva o nome de um bairro importante aqui na cidade, bem populoso. Bem populoso. Isso, numa perspectiva democrática, devia ser revista. Mas não foi possível, mas pelo menos a gente aprovou uma lei que impediu que novas homenagens como essa pudessem ocorrer em Campinas. Sim. Também você falou da questão da cultura aqui na nossa cidade, né? E qual que foi essa lei também que você trata dessas questões da cultura aqui em Campinas? Nós temos 2 leis importantes de minha autoria. Uma é a Lei Cultura Viva, que é uma lei que cria na cidade o cadastro dos pontos de cultura. Os pontos de cultura foi uma política muito forte do governo federal, e Campinas tem vários pontos de cultura hoje. A gente pode falar da Casa de Cultura Tainã, a gente pode falar da Fazenda Roseira. Que inclusive recentemente foi reconhecida como um ponto turístico do Estado pela Secretaria Estadual de Turismo. Exatamente. Então esses pontos de cultura, nós criamos a Lei Cultura Viva,
que é a lei que dá base aos editais dos pontos de cultura. Então, a Secretaria de Cultura, desde então, tem editais para apoiar os pontos de cultura. Inclusive, esse ano nós teremos um novo edital dos pontos de cultura. Correto. E quem fundamenta esses editais, as diretrizes desses editais, é essa lei, a Lei Cultura Viva Municipal. E a outra lei, que foi mais recente, que é a lei que cria a Galeria de Arte Urbana na cidade, que é um projeto para estimular as diversas formas de arte urbana, a mais destacada é grafite, mas nós temos várias outras. E essa lei já está produzindo um resultado. Quem anda pela cidade já está vendo a cidade mais colorida, mais em penas. Em penas são aqueles murais nos prédios, né? Sim. Na Glicério nós já temos umas 3 em penas, porque essa lei é que dá a base para os editais que a prefeitura está fazendo agora e cadastros de apoio à arte urbana. É uma forma de tornar a cidade mais humana, mais viva, menos cinza, né? Sim. Isso é importante também para a convivência social, né? Certo. Quando a gente pensa em trazer essa questão, por exemplo, do grafite para o centro da cidade, para prédios importantes que até então a gente ainda olha a cidade, vê bastante, né, na verdade, pichação. A ideia é que com o tempo a gente cria uma cultura de trocar essa pichação justamente por essa arte. As pessoas têm que entender assim, que onde tem grafite não tem pichação. Até porque existe um código de ética entre o grafiteiro e o pichador, de que um não pode entrar na área do outro. Então, é claro que você pode fazer toda uma discussão sobre a questão da pichação, etc., os motivos que levam a isso. Mas, independente disso, o estímulo à arte urbana, o Estado reconhecer e fomentar a arte urbana, é uma forma de incentivar artistas que querem expressar ideias, visões e pensamentos através da pintura. Então, é uma forma, assim, também, não diretamente, mas indiretamente, de diminuir o vandalismo e formas de expressão que não são reconhecidas pela maioria da população. Tá, Peta, a gente está falando aqui, por exemplo, de homenagem em monumentos, mas agora eu quero falar de homenagem de uma outra maneira, que o vereador tem aí uma ferramenta que é o projeto de decreto legislativo, em que ele pode conceder algumas honrarias, e a gente teve recentemente, inclusive, uma discussão em torno de honrarias. Como que você avalia isso? Aquele momento em que você quer homenagear alguém, parece que naquele dia o projeto, talvez não é o momento de apresentar o projeto. Não é que a pessoa não seja importante ou que aquela organização não mereça, mas que aquele não é o momento político. Qual é o tipo de sabedoria que o político, que o parlamentar tem que ter naquele momento para pedir, por exemplo, a retirada de um projeto como uma honraria? Porque às vezes a pessoa que está em casa pensa que é muito simples. É que, na verdade, o tensionamento político, o Brasil está vivendo um momento de muita polarização. E muitas vezes os parlamentares mesmo acabam se excedendo um pouco nesse debate. Então, por exemplo, como forma de retaliar o vereador que, por acaso, foi contra uma determinada homenagem, aí você pressiona para que aquele vereador, você pode retaliar uma homenagem totalmente justa, que nem está dentro da polarização, né? Então, por exemplo, eu fui muito combativo e não permiti que a Câmara fizesse uma homenagem ao Jair Bolsonaro. Tá. Mas por quê? Porque eu acho que ele não merece uma homenagem e é um debate político, é uma visão política que eu tenho sobre ele, né? Agora, isso não pode recair por uma homenagem de uma cidadã comum da cidade que merece a homenagem e que é uma certa regra na casa de que essas homenagens são aprovadas, né? Mas eu tenho muito orgulho, Mina, de ter feito homenagens muito boas aqui na casa. Além dessas de título de cidadã, eu sou muito criterioso em apresentar pessoas que realmente merecem essa homenagem. Nós também aprovamos algumas nomenclaturas muito importantes. Então, eu destaco a concha acústica do Taquaral, chamar Benito Juarez. Sim. Foi um projeto que eu apresentei. Benito Juarez foi um dos principais maestros da história da nossa orquestra. Fez história em Campinas, no Brasil e no mundo. Agora, recentemente, o Teatro de Arena do Centro de Convivência Teresa Aguiar.
Sim. uma das principais diretoras de teatro da história de Campinas e também reconhecida nacionalmente. Uma votação, inclusive, que naquele dia teve o apoio de todos, né, Cleiton? Depois de um amplo processo de discussão, nós conseguimos o apoio de todos. Agora, recentemente, o coreto, que é um coreto, inclusive, tombado e muito importante, ficava, inclusive, na Praça Carlos Gomes, e agora está na frente do Teatro Castro Mendes. Nós aprovamos o nome da Auriluce Santos. Já tivemos, inclusive, esse rebatismo, né? Não sei se a gente pode exatamente. chamar disso. E foi uma homenagem importante. Por quê? Porque Campinas, historicamente, sempre homenageou os representantes da elite da cidade. Tá. Esse é o histórico. Os representantes políticos e os representantes econômicos da elite. Quase todos homens brancos e ricos. Porque é quem dominou a cidade, quem dirige a cidade, como ela se expressa. Tá. Eu procuro, como vereador, fazer o reconhecimento principalmente de pessoas que historicamente foram excluídas dessas homenagens. Porque eu acho que é um contraponto importante. O exemplo disso, por exemplo, é o exemplo da Auriluce. Por quê? Uma mulher negra, representante da cultura popular, do samba, né? E passa a ser o nome de um local nobre, importante da cidade, né? A mesma coisa a própria Teresa Aguiar, que também é uma mulher que enfrentou muitos preconceitos, né? Em Campinas, e que conseguiu superar todos esses preconceitos e que hoje recebe o nome do Teatro de Arena. Então, essa é uma... Às vezes o pessoal fala, vereador, esse negócio de dar nome, para que serve mesmo, tal. Se feito de forma criteriosa e justa, é muito importante para a história e para a memória da cidade. Tá. No ano passado, você teve um projeto aqui que foi um projeto amplamente discutido e tudo mais, que era a questão dos agentes comunitários de saúde. A gente sabe, principalmente nesse ano de 2024, que nós estamos aí numa epidemia de dengue, que eles são, assim, atores fundamentais para a manutenção da saúde, tiveram uma atuação muito importante na pandemia da Covid-19. Esse assunto, ele foi superado ou não? Não foi, porque eu acho que eles precisam ser mais valorizados, sabe? É uma profissão, um cargo na prefeitura, é muito importante, porque ele atua diretamente na informação, na prevenção. E nesses momentos de pandemia, ainda mais, porque ele atua em loco, né? Junto com a população. É um trabalho difícil, duro, porque é embaixo do sol, de casa em casa, contato direto com as pessoas. Muitas vezes é quem a pessoa faz a crítica, por exemplo, aos problemas da saúde na cidade, porque é quem a pessoa encontra no dia a dia. E tem uma lei federal que regulamentou a profissão, que criou condições mínimas, e no nosso entendimento nós tentamos aprovar essa lei exatamente para dar essas garantias aos agentes comunitários. Mas infelizmente o projeto não foi aprovado, mas a gente continua nessa luta por uma maior valorização dos agentes comunitários de saúde. Tá certo, então. E como que é hoje ser vereador, bem diferente daquela sua primeira legislatura, até que quando você volta à Câmara, nessa última, a gente estava em pandemia, né? Como eu lembrei aqui que nós tivemos aquele momento. A gente está num momento muito mais de tecnologia, de uso do celular, de uso de rede social. Como que é isso para você? Mudou muito, né? Veja, quando eu fui eleito vereador, até tinha rede social já, a gente tinha principalmente o Facebook, né? Orkut não, já era Facebook. Mas a comunicação mudou completamente, né? Eu me lembro ainda que eu trabalhava muito assim com envio de carta, de jornal impresso, Fazia o jornalzinho do vereador. O jornalzinho, né? Mandava por correio. Era a nossa principal forma de comunicação com as pessoas, né? As pessoas utilizavam muito o telefone da Câmara para ter acesso ao vereador, ou vinham no gabinete. Não que isso não aconteça, mas hoje o contato que eu tenho com a população é feito de forma direta e a todo momento, né?
Então, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, nós estamos em contato direto com a população a todo momento. Então, o que eu acho que mudou é que existia antes uma certa... A gente até tentava derrubar essas barreiras, mas elas existiam na prática, né? A pessoa tinha que ligar no gabinete, falar com o assessor, para falar depois com o vereador, para marcar uma reunião, para encontrar. Hoje, a qualquer momento eu sou acionado pelas redes sociais. Sim. E é evidente que eu tenho obrigação de responder, claro, às vezes a gente consegue resolver o problema, às vezes não, tem coisas que dependem da gente, tem coisas que não dependem, mas mudou muito o contato direto da população, pelo menos comigo, e a forma da gente se comunicar também melhorou. Ao mesmo tempo, eu ainda sou daqueles que acham que as atividades presenciais têm ainda muita importância, e muitas vezes elas são subestimadas por muitas pessoas, né? A gente estava até conversando um pouco assim, sobre muitas vezes os jovens se manifestarem mais pelas redes sociais do que manifestações públicas, políticas e tal. Sim. Eu penso que uma coisa não deveria substituir a outra. Antes, por exemplo, um jovem enchia o plenário da Câmara. Hoje, até às vezes pode acontecer, mas é muito mais raro. Sim. Mas ele participa... Ele participa virtualmente. Sim. Eu sou daqueles que eu acho que a questão virtual é muito importante, ela existe e é bom que exista, mas eu também acho que as manifestações políticas com presença, com organização, não deixaram de ter sua importância. Sim, mas essa participação virtual, ela dá o tom para que o parlamentar possa seguir o caminho A ou B? Eu acho que ela exerce uma pressão, sim, sobre o parlamentar. Agora, os parlamentares também precisam responder às suas próprias convicções, ou às convicções que o fizeram a chegar aqui. Tá. Porque, na minha visão, um parlamentar, ele representa um partido, ele representa um coletivo de pessoas, ele representa uma visão sobre o mundo, sobre o país, sobre a cidade. Aqui não é dele, ele faz o que ele quer, né? Ele tem que responder a essa perspectiva. Eu penso sempre como um instrumento de uma luta mais coletiva. Correto. E a pressão das redes sociais não deve necessariamente determinar o posicionamento do vereador, porque ele responde também à votação que ele teve, as ideias e a perspectiva de quem o elegeu. E às vezes essa participação pode ser da pessoa que não o elegeu. Eu digo isso porque, claro, a rede social, ela é um termômetro, mas ela também é marcada por muitas bolhas, né? Então a pessoa tem que ter o discernimento de ouvir, mas também de identificar quando essa pressão é de um outro grupo político que necessariamente não é o que o vereador participa, né? Certo. Então é uma questão, é uma complexidade do atual momento. Tá certo. Então, olha, Peta, muito obrigada por esse nosso bate-papo aqui no Na Casa do Povo, e a gente te espera na próxima temporada, viu? Eu que agradeço, Mina, e sempre à disposição aqui para participar do podcast. Acho que é uma grande iniciativa que vocês têm de permitir que a gente dialogue com a população, trazendo um pouco da nossa história e, nesse caso aqui, da trajetória política que a gente teve nesse período. Tá bem, então, olha, o Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar tudo que nós conversamos na primeira temporada com os parlamentares, incluindo a entrevista do vereador Gustavo Peta, que contou um pouquinho sobre a sua história de vida, lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai na nossa playlist Na Casa do Povo e você encontra todos esses bate-papos lá. Até um próximo Na Casa do Povo.